O templo da Igreja Anglicana fica a poucos metros do Bicame, um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, e é vizinho ao Parque Ecológico Municipal Rego dos Carrapatos, sendo que o templo está aqui há 103 anos. Mas o inusitado dessa história é que alguns novalimenses não sabem que o templo existe. Já ouviu falar na Igreja Anglicana? Não. Anglicana? Nunca ouvi falar. Não, não conheço. Você acha que por aqui não tem isso, não? Não conheço. Sei não. Nunca fui lá. Aqui na Nova Lima mesmo? Sei, ela fica logo ali. Naquele. Você vai subir à direita aqui, aquela garagem ali, já é lá. E quem vai nos contar tudo sobre o templo é o historiador Dr. Ricardo Salgado. A igreja, ela tem um ar de mistério, de tão desconhecida que é pelos novalimenses. Por que o senhor acha que isso acontece? Ô Letícia, do meu ponto de vista, existem dois aspectos importantes. O primeiro deles é que não é o hábito do nosso povo, em lugar nenhum do Brasil, da gente visitar as igrejas de outras congregações religiosas. E o segundo, até alguns anos atrás, pouco interesse se tinha pela história de cada povo. Hoje, graças a Deus, isso está se modificando e então as pessoas começaram a perguntar o que é que vem ser esta igreja, como que ela surgiu e é a oportunidade que você vai ter de conhecer hoje. Em 1832 foi construída a primeira capela anglicana em Nova Lima, na subida da Boa Vista. Ela funcionou durante alguns anos, se tornou pequena e posteriormente foi demolida, foi construída uma segunda que durou até o princípio do século XX, que é esse tempo que nós estamos até hoje. Aliás, como muita coisa que tem em Nova Lima hoje que são preciosas, foram construídas por um grande superintendente que houve na empresa, que era o Mr. Chalmers. Ele construiu essa igreja, ele desenhou a própria igreja e ele fez questão que ela fosse construída toda ela com materiais das terras de Nova Lima. A única exceção que ele se permitiu colocar foram os forros, que são todos de pinho de riga. Isso para dar um efeito espetacular na igreja. A municipalidade percebeu a importância artística desse templo e a importância histórica da Igreja Anglicana em Nova Lima, que ela determinou o tombamento do prédio e de alguns elementos que existem dentro. Por exemplo, o vitral. É um vitral do fim do século XIX, inglês, extremamente importante. Isso foi doação do Mr. Chalmers, às suas expensas para a igreja, e ele representa, são 3 cenas importantes bíblicas: o nascimento de Cristo, a crucificação e a ressurreição do mesmo. Nós temos o órgão, um órgão que já tem quase 100 anos de existência. Esse órgão foi doado pela São João del Rei Mine Company, quando ela estava fazendo 100 anos de operação em Nova Lima. São 172 tubos, que é modulado conforme o organista toca. Outro elemento tombado, este com uma carga emotiva e histórica muito importante, é a pia batismal. Essa pia foi colocada aqui no fim da Segunda Guerra Mundial. Colocaram em homenagem aos ingleses que morreram na Primeira e na Segunda Guerra. Gravado na base da mesma, nós podemos observar: To the glory of God and in memory of those who gave their lives for King and Country. 1914 e 1918, 1939 e 1945. E o que essa frase significa? Para a glória de Deus, né? E em memória daqueles que deram as suas vidas para o rei e para o país. No púlpito, 2 letras gregas e no meio, o desenho da cruz de Cristo, registros de um significado profundo. Deus é o Alfa e o Ômega. E no centro da eternidade, Jesus, que liga o homem a Deus e ao próximo. Mensagens como essa são ministradas aqui, só que do alto.
que ainda hoje a Igreja Anglicana utiliza esse meio durante as pregações? Letícia, na maioria das nossas celebrações, nós usamos o púlpito quando queremos dar uma ênfase maior na palavra. É claro que também é usado a nave da igreja quando nós queremos ter um contato mais próximo com as pessoas. Mas na maioria das vezes, e na maioria das nossas igrejas anglicanas, há a existência do púlpito. E quanto à liturgia dos cultos, como que é feita? As pessoas quando chegam na igreja, elas têm lá na entrada o seu livro de oração comum, o seu inário e também a sua Bíblia. Eles chegam, pegam os 3 livros, se assentam e a liturgia então começa com os hinos, uma acolhida feita aos fiéis, o momento da palavra, o ofertório e a oração eucarística. Na verdade, nós somos católicos, não somos romanos, nós somos católicos e anglicanos, com algumas diferenças. A primeira delas é que a igreja anglicana admite ao sacerdócio as mulheres. O celibato é uma questão opcional, né? Nós temos bispos que são celibatários, reverendos que são celibatários, mas por opção. Eu não fui ordenada em Minas Gerais. Eu sou gaúcha, fui ordenada no Rio Grande do Sul e vou completar o ano que vem 20 anos de ordenação. Mas aqui em Minas é a primeira mulher que vem celebrar aqui. E quem quiser se tornar um fiel anglicano ou conhecer a fé anglicana, o que fazer? Venha nos visitar, venha conhecer essa igreja, venha fazer parte desse mistério que é a igreja anglicana. As